bolsonaristas, eles comemoram uma derrota acachapante que eles tiveram nessa semana, né, gente? Uma derrota vergonhosa que eles tiveram nessa semana. O tarifaço do Trump foi meia bomba. A gente teve um tarifaço meia bomba. A gente teve a lei aplicada a um ministro do Supremo Tribunal Federal que provocou, muito provavelmente, a defesa inteira do governo. A gente tem o governo Lula inteiro contra o Trump. Nós temos a extrema-direita completamente rachada. O Nicolas Ferreira passou vergonha ontem no Flow Podcast. E a gente vai trazer um pouco dessa vergonha aqui para vocês assistirem comigo. E mesmo assim eles comemoram. Eles estão em negação. O pior de tudo... Aliás, Marcos, obrigado, querido, pela super contribuição ontem. Não precisa contribuir hoje. Se vocês puderem chamar amigos de vocês para mandarem superchats, a gente agradece demais. Quando eles ficam nessa questão de não terem razão na discussão, os bolsonaristas se perdem. Mas eles se perdem bonito. Eles não sabem o que fazer, gente. Eles estão completamente desorientados. Há uma cegueira coletiva dentro da extrema-direita. Isso é ótimo. Isso é ótimo. A comunicação deles não é perfeita, gente. Como muita gente da esquerda às vezes supôs. Não tem como a gente ultrapassar eles e tal. Não. A comunicação deles adquiriu, graças às dinâmicas da internet, um gigantesco alcance. Isso ninguém nega, isso ninguém acha que é mentira. Ninguém tem dúvidas a respeito do alcance da extrema-direita. O alcance da extrema-direita é um consenso. Agora, eles podem tombar também. Eles podem sofrer no meio do caminho também. Eles podem acabar numa enrascada também. Não há forma também de você achar que eles estão imunes a acontecer alguma coisa com eles, não. Pode acontecer. A extrema-direita pode efetivamente sofrer os efeitos da falta de um apoio internacional ou de um apoio internacional torto que coloca o país inteiro contra eles. Nós temos hoje a questão do Trump, não é mais uma questão do Lula gostar ou desgostar do Donald Trump. A questão toda é que você tem que ser contra o Trump por uma defesa do seu país. Por uma defesa do seu país. Por uma defesa do que é o correto, do que é o minimamente aceito, do que é o normal. O Trump está transformando o Lula no porta-voz do nacionalismo brasileiro. Do nacionalismo brasileiro. O Trump conseguiu essa proeza, gente. O presidente estadunidense jogou o Lula para a esquerda. O Lula estava fazendo um governo moderado, inclusive para manter boas relações com o Império Estadunidense. Conversava com Xi Jinping, conversava com o Putin. Uma fofoca que correu, por exemplo, o Xi Jinping não foi no BRICS. Uma fofoca que corre entre jornalistas é que o próprio Lula pediu para o Xi Jinping não comparecer à reunião dos BRICS para não enfurecer mais o Trump. E não adiantou nada. E não adiantou nada. O Trump cedendo aos arreganhos golpistas e traidores de Eduardo Bolsonaro, foi lá e começou a falar em tarifaço, foi lá e começou a falar em sanções, foi lá e começou a falar em escalar o conflito. O Trump é um fanfarrão. O Trump é um Bolsonaro laranja. O Trump é um Bolsonaro laranja. E os bolsonaristas comemoram a derrota com ele. É inacreditável, gente. É inacreditável o que a gente está vivendo. É um tempo histórico.
É, enfim, a punição vindo para esses golpistas, mesmo depois do que eles fizeram na pandemia. E a gente achava que talvez eles não fossem ser punidos. E estão começando a ser punidos. Que bom. Mas é um processo doloroso, é um processo desgastante. É um processo que é complicado para todos nós. E a gente tem que ir para cima e a gente não pode deixar barato, gente. A gente não pode deixar barato. A briga será grande. A AGU já está adotando providências sobre a extradição da Carla Zambelli. E é isso que tem que ser feito. E é isso que tem que ser colocado em prática. Então, meus caros, é sobre isso que tem que ser acompanhado. O Eduardo Bolsonaro é um agente perigosíssimo. Parece que tem um casal da Polícia Federal que mora perto da casa dele nos Estados Unidos. E isso preocupa a corporação. A gente vai trazer essa notícia também para vocês. Mas nós temos que ir para cima. E eu discordo de você, viu, Marco Silveira? Ele falou, essa geração atual está comprometida. Temos quase 40% de brasileiros que apoiam Trump atacando o Brasil. Vergonhoso. Não acho, cara. Não acho. Nós somos maioria. 40% dos brasileiros é ainda minoria. É muita gente. Eu concordo com você, é muita gente. Mas aí entra no que o Haddad falou numa entrevista da Mônica Bergamo, que eu sempre lembro aqui. Nós estamos vivendo um inverno da extrema-direita. A extrema-direita está manifestada em muitos aspectos da sociedade. Tem gente que é contra o que o Trump fez e é de extrema-direita. O Nicolas Ferreira não está a favor do Trump agora. Ele se tocou que isso é ruim para ele eleitoralmente. E aí eles estão começando a brigar entre eles. A gente tem que brigar, a gente tem que dividi-los ainda mais. A gente tem que extirpar a família Bolsonaro da vida política. Diminuir a relevância deles a zero, fazer um combate frontal. Esse canal, a Folha Democrata, foi criado para o combate à extrema-direita. Para o combate em cima de todos os problemas que nós temos na sociedade. Esses dias entrevistamos o grande Leandro Demore aqui no nosso canal. Acho que eu vou trazer a entrevista dele, pra gente ver uns trechinhos também. E é sobre isso, gente. É sobre isso que a gente tem que falar. A gente tem que falar sobre o momento em que a gente divide a extrema-direita em dois. Eles estão divididos, eles estão comemorando as derrotas. Eles são os derrotados. É uma escória que está se dividindo. Quando o Igor 3K avança para cima do Nicolas no Flow, não significa que o Igor é de esquerda. Pelo contrário, o Igor é um cara de direita até onde me consta. Mas eles começam a não concordar mais entre si. O golpe de Estado foi uma coisa que os dividiu. Porque o Igor, por exemplo, é um cara que escuta muito o Reinaldo Azevedo. A gente vai criando fissura, até que a gente passe a viver uma primavera de esquerda. Com o fim do inverno da extrema-direita, a gente precisa de uma primavera nossa. A gente precisa de um período nosso. A gente precisa da ascensão do feminismo, da luta antirracista, da luta antimachista, do ascenso de pessoas da sociedade que lutam por um mundo melhor do que esse que está nos entregue aqui. E isso tudo dá muito trabalho, é uma construção, gente. É uma construção lenta que enfrenta reveses. No começo dos anos 2010, a gente estava caminhando, existiam movimentos muito interessantes e muito importantes. E em algum momento a gente se perdeu. As feministas foram reprimidas. A gente teve a eleição do próprio Trump, mexendo no tabuleiro mundial. E aí voltamos a ter grandes retrocessos. E depois a eleição do Bolsonaro. E teve o caso da Turquia, de diversos países, de muita coisa se mexendo em cima disso. Estou tentando ligar a ventoinha aqui no meu computador, gente. Só um segundo. Então é importantíssimo, pessoal. É importantíssimo que a gente tenha, no caso,
uma nova primavera, um novo período, Eu liguei aqui a ventoinha, gente, senão o computador vai aquecer. A gente precisa viver um novo período. Se não, meu amigo, o inverno vai se aprofundar. As trevas vão se aprofundar. Nós enfrentaremos ainda mais problemas se a gente não lidar com esse período longo. Pois é, casal da PF morando nos Estados Unidos está de licença? Cara, tem muito bolsonarista infiltrado no governo Lula. Esse combate precisa continuar também por conta disso, gente. Por que o governo Lula não dá certo em muitos aspectos? Tem a questão dos acordos que o presidente fecha? Sim, tem. O Lula tem contradições internas muito claras. Só que tem infiltrado nesse governo, gente. Tem bolsonarista que não larga o osso. Tem bolsonarista que quer destruir o governo Lula por dentro. É essa a luta política que a gente está tratando. É esse o problema que a gente está colocando. E muitas vezes eles comemoram também as derrotas por uma performance de rede social, porque eles sabem que isso agita a militância. Porque eles sabem que isso faz a rodinha do engajamento girar. E aí eles não vão largar o osso de jeito nenhum. Eles vão morrer abraçados a uma ideologia nefasta. Eles vão morrer abraçados ao atraso. Eles vão morrer abraçados aos superchats, os pics que eles vão receber do gado bolsonarista. Por isso a gente precisa, pessoal, fortalecer o nosso campo político. Faltam ainda, meus queridos, 2 membros e R$200 de superchats ou de pics para Folha Democrata, @gmail.com, para Alessandra. Se for contribuir com Pix, diga o valor no chat. Mas a gente precisa ter essa clareza, esse enfrentamento, esse entendimento de como eles se colocam, de como eles trabalham, de como eles crescem. E eles crescem. Eles crescem, eles não nos ameaçam. Eles são exatamente isso aí que a gente está enxergando. A figura do atraso, a figura do retrocesso. Eles querem o retorno a uma idade das trevas. Eles não querem que a gente minimamente... Eles não querem minimamente que a gente evolua. Para eles isso não é interessante. Para eles isso não é relevante. Isso não é relevante. Isso não seria bom para eles. Agora, o que eles querem é o nosso atraso. O que eles querem é as nossas mulheres caladas, as nossas minorias reprimidas, o conservadorismo. Isso a Sofia Labanca, lá do Meteoro, me ensinou muito. Eu entendo algumas pessoas serem conservadoras em alguns aspectos, mas o conservadorismo é a antessala do fascismo. Em nome de conservar coisas que não fazem o menor sentido, a sociedade vai caminhando para o fascismo. A sociedade vai caminhando para a ruptura. A sociedade vai caminhando para a revolução dos reacionários. E o Marcos falou aqui, né? Mas com 80% do Congresso atuando contra o governo Lula, as políticas públicas de combate à desigualdade fica difícil ter conquistas mais significativas. Sim, porque são bolsonaristas infiltrados. Esse centrão é um bolsonaristão também. Esse centrão também é um bolsonaristão. Eles estão irrigados com as emendas. Anteontem a Joyce Hasselman mandou uma entrevista para o ICL, para o meu amigo Leandro Demore, e ela falou uma coisa bem escandalosa. Vou ver se eu trago aqui daqui a pouco. Ela disse com todas as letras: a CPMI das fake news foi enterrada porque o presidente da CPMI recebeu emenda parlamentar. O orçamento secreto estava girando.
É um centrão que é o direitão, que é o extremo direitão, no final das contas. Eles vão gostar muito mais de um governo Bolsonaro sem escrúpulos do que um governo Lula preocupado com pobre, com preto. Então é sobre isso que nós estamos falando. É sobre isso que a gente está colocando em prática. É sobre isso que a gente tem que batalhar. Nós estamos enfrentando o direitão, nós estamos enfrentando o Trumpão. É o Trump, é a galera do Trump. Conservar tudo como está o retroagir, no caso das mulheres retroagir, por exemplo. Sim. Eles querem as mulheres caladas, eles querem as mulheres encurraladas. Eles querem as mulheres sem poder de decisão. Marcelão, querido. Obrigado, meu caro. Obrigado pelos 2 pilas. Tirando a gente do 0 a 0 dos superchats aqui. Eles querem os negros, as pessoas pretas, sem voz. Eles gostam muito mais da escravidão. Eles gostam muito mais da servidão. Eles são, no final das contas, aristocratas mequetrefes. Eles se acham superiores aos outros. O Bolsonaro é uma espécie de uma família real torta. O Bolsonaro é o que é esse troço absolutamente disfuncional. É isso que nós estamos encarando, gente. Nós estamos encarando um negócio muito sério. Nós estamos encarando um monstro. Monstruosidades políticas. Nós estamos encarando esse tipo de coisa. Então, é isso. A gente tem que ver, e eu estou mandando aqui o meu editorial já para o Gabs fazer o corte. Trump é um Bolsonaro laranja e os bolsonaristas comemoram suas derrotas. Trump laranja, capa, pronto. Então é sobre isso que a gente está encarando, uma derrota internacional, porque essas tentativas de sanção dos Estados Unidos contra o Brasil é uma derrota da diplomacia, é uma derrota de uma relação de centenas de anos. O Brasil sempre foi muito cordial e muito solícito aos Estados Unidos, quase que agindo muitas vezes como seu quintal. Abrigou aqui uma ditadura de 21 anos a pedido dos americanos. Mas o presidente Lula, diferente da União Europeia, teve mais altivez. Peitou, as instituições peitaram, o Alexandre de Moraes foi na Neoquímica Arena, o Itaquerão, né? Mostrou o dedo do meio. A vida seguiu. E a vida tem que seguir. A vida tem que... Nós temos que sobreviver a isso. Nós temos que criar um país soberano. Nós saímos do mapa da fome. O Brasil grande tem que continuar crescendo. O Brasil grande mora em cada uma das famílias de vocês. Em cada uma das pessoas que vocês amam. Nós estamos fazendo história. Nós estamos sobrevivendo a um movimento de extrema-direita. E nós vamos ver a derrocada de todos eles. De cada um deles. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas
com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.